Eu pedi o divórcio ao meu marido, mas a nova namorada dele é advogada e não está me deixando ficar com a casa dos pais dele. Eu pedi para ele terminar com ela e ele não quer. Ele não vê que ela o está manipulando? Eu sempre soube que o universo reserva algo grandioso para quem tem coragem de se priorizar, e foi exatamente isso que fiz ao pedir o divórcio ao Thiago. Nossa relação já estava vibrando em uma frequência muito baixa, e eu não podia mais permitir que minha energia fosse drenada por alguém que não entende o conceito de expansão pessoal. Nós vivemos anos naquela casa, um lugar que os pais dele deram para ele antes mesmo de me conhecer, mas que eu transformei em um verdadeiro lar com meu toque e minha presença. Para mim, o casamento era um pacto de almas onde tudo que é dele se torna meu por direito de existência e de cuidado. Eu não estava apenas pedindo o fim de um papel assinado, eu estava reivindicando minha libertação para viver minha jornada de mulher empoderada. Minha decisão não foi tomada por impulso, mas sim após meses estudando profundamente o que as maiores autoridades de desenvolvimento feminino do TikTok e do Instagram ensinam sobre o santuário matrimonial. De acordo com vários vídeos que salvei e estudei repetidamente, o lugar onde uma mulher deposita sua essência por anos torna-se dela por uma lei espiritual superior a qualquer papel de cartório. Não importa se a escritura está no nome dele ou dos pais dele, porque a lei da energia de posse deixa claro que eu sou a legítima detentora daquele espaço. Eu dediquei meu tempo a decorar cada canto, a benzer cada cômodo, e agora eu merecia a paz de continuar ali sem a presença estagnada do Thiago. Eu estava pronta para o meu novo capítulo, certa de que a justiça divina e a dos homens, se fosse bem aplicada, estaria ao meu lado. O problema é que o Thiago, em sua total incapacidade de lidar com uma mulher de alto valor, rapidamente se deixou enredar por uma mulher chamada Valéria. Ela se diz advogada, mas eu identifiquei na hora que ela é, na verdade, uma praticante de psicologia sombria que usa termos técnicos para logicar o Thiago contra mim. Desde que ela apareceu, ele parou de ouvir a minha voz e começou a repetir frases prontas sobre propriedade privada e bens particulares, como se estivesse sob um feitiço de despersonalização. Eu vi claramente que ela não o ama de verdade, ela apenas quer roubar o legado que eu construí naquela casa por puro sadismo e inveja da minha luz. A Valéria é o exemplo perfeito do que as triais de mulheres alfa avisam sobre predadoras que usam o sistema para destruir famílias. Tentei ser a pessoa maior na situação e chamei o Thiago para uma conversa franca e espiritual na nossa sala, esperando que ele ainda tivesse um pingo de sanidade. Expliquei para ele com toda a paciência do mundo que a Valéria é uma manipuladora de alto nível que está usando táticas de controle mental para convencê-lo a me expulsar. Eu mostrei para ele que o que temos é um legado familiar que não pode ser tocado por uma estranha que só entende de leis frias e sem alma. Disse a ele que a presença dela na vida dele é um perigo real para a segurança emocional dele e que ele precisava terminar tudo imediatamente para que pudéssemos resolver nossa separação com dignidade. Eu estava oferecendo a ele uma saída honrosa, uma chance de se libertar dessa sucubus jurídica antes que fosse tarde demais. Para minha total surpresa e decepção, o Thiago ficou me olhando com um vazio nos olhos, como se eu estivesse falando uma língua morta ou algo sem sentido. Ele não esboçou nenhuma reação de agradecimento pelo meu alerta, apenas disse que eu estava sendo irrazoável, e que a Valéria só estava protegendo os direitos dele. Ficou nítido para mim que ele já foi completamente neutralizado pela manipulação robótica dela, perdendo qualquer capacidade de discernimento sobre quem realmente o protege. Ele se recusou terminantemente a terminar com ela e ainda teve o desplante de dizer que eu precisava começar a procurar um novo lugar para morar. Foi um golpe baixo, uma ingratidão sem precedentes vinda de um homem que eu tentei salvar de si mesmo e de suas más escolhas. Eu saí daquela conversa com o coração pesado, mas com a convicção de que não posso desistir de lutar pelo que as leis do universo dizem que é meu. A Valéria preenche todos os requisitos das bruxas modernas, que usam o direito como arma para subjugar homens fracos e desavisados como o Thiago. Ela está usando uma fachada de profissionalismo para esconder uma agenda de destruição e roubo de patrimônio espiritual. É revoltante ver como uma pessoa pode ser tão cega a ponto de defender quem está claramente o manipulando por interesse financeiro e material. Mas eu não vou me calar porque sei que a verdade sempre encontra um caminho de se manifestar, mesmo que o sistema esteja corrompido por pessoas como ela. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: Amada, a lei da energia de posse não existe no Código Civil, você está delirando. A casa é dele desde antes do casamento, e herança ou doação prévia não entra em divisão de bens comum. A Valéria só está fazendo o trabalho dela de advogada.
Resposta da OP. É típico de quem ainda está preso na matrix jurídica vir aqui bostejar regras limitantes. Você claramente não está desperta para as novas tendências legais e espirituais que governam o mundo real. Usuário Anônimo 2 diz: essa Valéria é o exemplo clássico de narcisista oculta que usa a lei para fazer gaslighting com a esposa legítima. Ela está usando o love bombing no seu ex para tomar o que é seu por direito de convivência, tome cuidado. Resposta da OP. Finalmente alguém que enxerga a verdade por trás do véu. Vou te mandar no privado um link de um vídeo sobre como identificar uma bruxa moderna, ela se encaixa em cada segundo daquilo. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que tentei abrir os olhos do Tiago e percebi que a situação exige medidas mais drásticas e informativas. Como ele parece ter perdido a capacidade de processar informações básicas, decidi enviar para ele uma compilação cuidadosa que fiz de 10 sinais de que seu parceiro está sendo manipulado por uma profissional. Passei horas selecionando os melhores trechos de vídeos de especialistas em comportamento humano do TikTok para que ele pudesse ver as táticas da Valéria espelhadas ali. Além disso, investi em um link para um curso digital sobre manifestação jurídica, que ensina como alinhar a intenção com o resultado processual através da física quântica. Eu realmente achei que, ao ver o conteúdo, ele teria aquele momento de estalo, e perceberia o abismo para onde está sendo levado. No entanto, em vez de um telefonema de agradecimento ou um pedido de desculpas por ter duvidado de mim, recebi algo que me deixou em choque absoluto. O motoboy bateu à minha porta, ou melhor, na porta da minha casa que o Tiago ainda frequenta, e me entregou uma notificação extrajudicial. O documento estava assinado pela própria Valéria, com aquele timbre pretensioso de escritório de advocacia de luxo, exigindo que eu cessasse qualquer contato com o Tiago. É exatamente o que a comunidade de Shadow Work e os grandes mestres da internet avisam. O sistema é usado para silenciar aqueles que portam a verdade. Eles chamam isso de assédio, mas eu chamo de tentativa desesperada de manter o véu da ilusão sobre a vítima que eles escolheram. A Valéria está literalmente tentando usar a lei dos homens para me impedir de exercer minha missão sagrada de salvar meu marido das garras dela. Ela escreveu termos como importunação e ameaça à paz, quando na verdade tudo o que eu fiz foi enviar luz e conhecimento para o homem com quem dividi minha vida. É uma inversão de valores tão profunda que chega a dar náuseas, ver uma pessoa usar seu diploma para validar uma perseguição emocional. Ela sabe que se o Tiago assistir aos vídeos que mandei, o castelo de cartas dela vai desmoronar, e por isso ela quer me amordaçar juridicamente. Mas ela não me conhece e não sabe que uma mulher conectada com seu propósito não se intimida com papéis timbrados e ameaças vazias de processos. Eu confrontei o Tiago por mensagem, já que ele se recusa a me atender, e disse que não vou parar até que ele esteja completamente livre da influência nefasta dessa mulher. Expliquei que essa notificação só prova o quanto ela é perigosa e o quanto ele está sendo monitorado por ela em cada passo que dá. É óbvio que foi ela quem redigiu cada palavra e o obrigou a concordar, usando aquela psicologia barata de estabelecimento de limites, que as feministas radicais adoram pregar no YouTube. O Tiago está tão mergulhado nesse transe que nem percebe que está assinando a própria sentença de isolamento social. Eu sinto que ele é como um refém que começou a amar o sequestrador, e meu papel é ser a força externa que quebra essa corrente, custe o que custar. Não importa quantas notificações ela envie ou quantas mentiras ela conte para o juiz, minha conexão com aquela casa e com a história que vivemos é indestrutível. A Valéria pode ser boa com as leis, mas eu sou mestre na arte da persistência e da proteção energética, e sei que o universo não dorme. Cada tentativa dela de me afastar só me dá mais certeza de que estou no caminho certo e de que ela é a vilã dessa história que precisa ser exposta. Vou continuar monitorando os sinais e buscando novas ferramentas de defesa, porque a justiça real não se faz com advogados, mas com a força da manifestação. O Tiago vai me agradecer um dia, mesmo que hoje ele esteja cego demais para enxergar o monstro que colocou para dormir na nossa cama. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você recebeu uma notificação extrajudicial e sua resposta é dizer que vai continuar mandando coisas? Se a Valéria é advogada, ela está montando um processo de perseguição contra você que vai te ferrar muito, para enquanto é tempo. Resposta da OP. Ela não está montando nada além de um teatro de sombras para esconder a própria insegurança. O que você chama de perseguição, eu chamo de intervenção de amor e luz contra a toxicidade dela. Usuário Anônimo 2 diz: o comportamento do Tiago de aceitar essa notificação mostra que ele está totalmente traumatizado e sob o efeito da Síndrome de Estocolmo jurídica.
Você precisa fazer uma intervenção física para ele acordar desse transe. Resposta da OP. Você leu meus pensamentos. O Tiago precisa de um choque de realidade presencial, longe dos dispositivos que ela usa para vigiá-lo, e eu já estou planejando uma sessão de verdade na casa. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde que recebi aquela notificação ridícula, e percebi que precisava de uma estratégia mais contundente para retomar o que é meu por direito energético. Eu estava navegando em um fio de segredos do divórcio no Twitter quando descobri o que eles chamam de truque da lei de ocupação. A ideia é simples e genial. Como eu ainda moro na casa, eu tenho o domínio do espaço, e a posse se consolida através da exclusividade de acesso. Esperei o momento perfeito em que a Valéria e o Tiago saíram para jantar, provavelmente para ela continuar a lavagem cerebral dele em um ambiente público e agir com a precisão de uma mulher que sabe o seu valor. Chamei um chaveiro e troquei todas as fechaduras da casa, reforçando as trancas e sentindo uma onda de poder retornar ao meu corpo a cada giro de chave. Quando eles voltaram, horas depois, eu já estava posicionada na janela do andar de cima, sentindo-me a verdadeira guardiã do meu santuário. Ouvi o barulho das chaves deles tentando girar sem sucesso e, confesso, senti uma satisfação profunda ao ver a confusão no rosto do Tiago. Eu abri a janela e comecei a gritar para que toda a vizinhança ouvisse. Sobre o direito do Tiago de ser finalmente livre dessa mulher manipuladora que quer roubar sua alma e seu patrimônio. Eu disse que aquela casa era solo sagrado e que pessoas com a vibração da Valéria não eram mais bem-vindas para poluir o ambiente com suas leis e suas mentiras. O Tiago parecia absolutamente devastado, com as mãos na cabeça, mas a Valéria se manteve assustadoramente calma, o que só prova como ela é uma psicopata funcional. Ela nem sequer alterou o tom de voz para discutir, mantendo aquela postura robótica de quem já planejou cada movimento cruel com antecedência. Em vez de gritar de volta ou mostrar qualquer sinal de humanidade, ela apenas pegou o celular, digitou algo e ficou esperando ali fora como se estivesse aguardando um pedido de comida. Eu continuei meu discurso de libertação, citando trechos de vídeos de mulheres de luz sobre como retomar o território invadido por energias parasitas. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa, protegendo Tiago de si mesmo e daquela mulher que o trata como um objeto de estudo jurídico. No entanto, a calma dela era um sinal perturbador de que ela tinha cartas na manga que eu, em minha pureza de intenções, não previ. A polícia chegou pouco depois, com as sirenes cortando o silêncio da rua e atraindo os olhares curiosos dos vizinhos. Mas eu não me abalei porque sabia que a verdade estava comigo. Quando os policiais bateram na porta, eu tentei explicar para eles com toda a clareza possível os direitos de santuário, e como a lei de ocupação me protegia. Mostrei que eu era a esposa, a alma daquele lar, e que a mulher lá fora era uma intrusa jurídica tentando aplicar um golpe emocional no meu marido. Eu esperava que eles entendessem a profundidade da situação e escoltassem a Valéria para longe dali, mas o mundo é um lugar muito mais injusto do que as redes sociais nos fazem acreditar. Ficou claro em poucos minutos que a Valéria tem contatos, ou que o sistema policial é totalmente cego para a justiça espiritual. Eles não quiseram ouvir meus argumentos sobre energia, ou sobre as triais que explicam como o divórcio deve ser conduzido para mulheres empoderadas. Eles simplesmente disseram que o imóvel estava no nome do Tiago, que a posse era dele por direito de herança e que eu estava cometendo um crime de esbulho possessório. Fui escoltada para fora da minha própria casa, debaixo de chuva e com os vizinhos filmando tudo, como se eu fosse uma criminosa comum e não a vítima de uma conspiração. A Valéria me olhou com um sorrisinho de canto de boca enquanto eu passava por ela. Um olhar que dizia claramente que ela tinha vencido aquela batalha usando a força bruta do Estado. Mas eu sei que isso foi apenas um teste para a minha resiliência e que a guerra pela verdade está longe de acabar. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: trocar as fechaduras de uma casa que é herança do seu marido e que ele recebeu antes de te conhecer? Isso é invasão de propriedade e exercício arbitrário das próprias razões. Você deu de bandeja para Valéria o motivo perfeito para te tirar da casa judicialmente. Resposta da OP. Você é tão ingênuo que chega a dar pena. Os policiais foram claramente comprados pelo escritório da Valéria ou estão sob algum tipo de influência hipnótica que ela exerce. A justiça do homem é uma piada. Usuário Anônimo 2 diz: gente, eu estou morrendo com esse barraco. Será que o TikToker que te deu esse conselho de trocar as fechaduras vai pagar a sua fiança quando você for presa de novo? Isso foi puro entretenimento de baixa qualidade. Resposta da OP. Usuário bloqueado por emitir vibrações negativas e sarcasmo de baixo nível.
Aqui trabalhamos com verdades profundas, não com deboche de quem vive na mediocridade. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde aquele episódio traumático com a polícia, e eu passei esse tempo refugiada na casa de uma amiga, planejando o que eu acreditava ser minha cartada final. Eu percebi que se o sistema jurídico estava corrompido pela Valéria, eu precisava levar o caso ao tribunal da opinião pública, onde as mulheres de verdade se apoiam. Decidi que iria libertar o Tiago de uma vez por todas, indo até o escritório onde ele trabalha para fazer uma denúncia ao vivo para o mundo. Gravei um vídeo meu entrando lá com o celular em riche, berrando sobre como ele estava sendo manipulado e usado por uma mulher que só queria a casa dele. Eu estava vibrando em uma frequência de indignação pura, sentindo que cada grito meu era uma martelada nas correntes que a Valéria colocou nele. Postei o vídeo imediatamente em um grupo de Facebook chamado Mulheres contra a Manipulação Jurídica, esperando que milhares de seguidoras se levantassem em revolução ao meu favor. Eu descrevi detalhadamente como a Valéria é uma advogada predadora e como o Tiago é um homem de bom coração que foi lobotomizado por termos técnicos e ameaças judiciais. Imaginei que haveria uma onda de apoio, manifestações na porta da casa e que a pressão social obrigaria o Tiago a acordar e expulsar aquela mulher de sua vida. Eu estava agindo como uma mártir da verdade, disposta a sacrificar minha própria reputação para salvar o homem que eu ainda considero meu, apesar de sua cegueira temporária. No entanto, o que aconteceu a seguir foi o mais bizarro e doloroso gaslighting coletivo que eu já presenciei em toda a minha vida. Em vez de me apoiarem, os comentários no grupo começaram a me chamar de louca, de perseguidora e até de manipuladora, alegando que eu estava tendo um surto psicótico. Mulheres que deveriam ser minhas aliadas começaram a defender o direito de propriedade do Tiago e a elogiar a postura profissional da Valéria no vídeo, já que ela nem se mexeu enquanto eu gritava. Foi uma traição sem precedentes da sororidade digital, um sinal claro de que os tentáculos da Valéria e sua influência nefasta já chegaram até os grupos de apoio feminino. Eu me senti sozinha em um oceano de incompreensão, lutando contra uma maré de ignorância e manipulação sistêmica. A Valéria, como a víbora calculista que é, não perdeu tempo e usou minha tentativa de salvamento contra mim de uma forma devastadoramente eficiente. Ela entrou com um pedido de medida protetiva de urgência, alegando que eu represento um perigo físico e emocional para o Tiago e para ela. O pior de tudo foi descobrir que ela usou os meus próprios vídeos, aqueles que eu postei para me defender, como evidência de uma obsessão instável. Ela distorceu minhas palavras de poder, transformando minha busca por justiça em sintomas de um delírio, e o juiz, claro, acreditou em cada vírgula. É revoltante ver como as ferramentas que usamos para nos libertar podem ser subvertidas por mentes malignas que conhecem os atalhos do sistema. O momento mais doloroso de todos foi a audiência de custódia, onde o Tiago nem sequer conseguiu me olhar nos olhos por mais de um segundo. Quando o juiz perguntou como ele se sentia, ele disse com uma voz trêmula e sem vida que tem medo dos meus delírios alimentados pela internet. Ele realmente usou essas palavras, provavelmente decoradas de um roteiro que a Valéria escreveu para ele na noite anterior, enquanto riam da minha desgraça. Ver o homem que eu amei e cuidei me chamar de delirante na frente de estranhos foi o golpe de misericórdia na minha percepção de realidade sobre ele. Ele não é mais o Tiago. Ele é apenas um avatar vazio controlado por uma advogada que sabe exatamente como destruir uma pessoa por dentro. Agora eu estou proibida de chegar a menos de 300 metros deles, sob pena de prisão imediata, o que me impede de continuar minha missão de resgate. A Valéria conseguiu o que queria, me isolar, me desmoralizar e ficar com o controle total sobre a vida e os bens do Tiago. É uma injustiça que clama aos céus, ver o mal triunfar usando as roupas da legalidade e do bom senso, enquanto eu sou tratada como uma pária. Mas eu sei que o universo trabalha em ciclos e que a queda deles será tão grande quanto a arrogância que demonstram agora. Vou continuar estudando, buscando novas formas de proteção energética, porque ninguém pode manter uma mentira desse tamanho para sempre sem que o karma venha cobrar a conta. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: amiga, você precisa urgentemente de ajuda profissional, e não estou falando de advogados ou gurus de TikTok. Você está destruindo sua vida por causa de uma casa que legalmente nunca foi sua. Por favor, desligue a internet e vá para uma terapia de verdade. Resposta da OP. Vocês são todos macacos amestrados da Valéria, enviados para fazer gaslighting comigo e me fazer duvidar da minha sanidade. Eu vejo através de vocês e da sua falsa preocupação de sistema. Usuário Anônimo 2 diz: você é uma verdadeira mártir pela verdade nesse mundo de mentiras jurídicas.
Continue forte, eles podem tirar sua casa e sua liberdade de falar, mas nunca tirarão a sua conexão com a fonte. A Valéria vai cair. Resposta da OP. Coração Vermelhos, obrigada por ser uma das poucas almas despertas aqui. Continuo firme na minha luz, apesar de todos os feitiços jurídicos e da cegueira daqueles que preferem a escravidão da Matrix. Atualização 4. Já se passaram um mês desde a última atualização e o peso da realidade do sistema caiu sobre mim de uma forma que eu nunca imaginei possível. Como eu continuei tentando usar aqueles truques de divórcio e mandando mensagens através de contas fakes para avisar o Thiago dos perigos, o tribunal não teve piedade. O juiz transformou a medida temporária em uma ordem de proteção permanente, tratando-me como se eu fosse uma ameaça social grave apenas por querer salvar meu casamento. Não só perdi qualquer chance de lutar pela casa, como fui humilhada publicamente em uma sentença que agora consta nos registros oficiais para quem quiser ver. A sensação de ser banida da minha própria história é um vazio que consome cada fibra do meu ser, enquanto eles seguem a vida como se eu nunca tivesse existido. O golpe financeiro foi o toque final de crueldade da Valéria, que provou ser tão gananciosa quanto eu suspeitava desde o início. O juiz me ordenou a pagar todos os honorários advocatícios dela, alegando que minhas ações foram frívolas, maliciosas e baseadas em desinformação de internet não verificada. Ter que pagar para a mulher que roubou minha vida é a forma mais perversa de tortura que o sistema poderia ter inventado para me punir. Meu próprio advogado, um homem real que tive que contratar às pressas e que me cobrou uma fortuna, foi extremamente ríspido comigo. Ele disse que eu destruí minha própria credibilidade ao gravar e postar meus ataques de manifestação, servindo provas de bandeja para a oposição. É amargo perceber que o Thiago agora vive naquela casa com ela, desfrutando do conforto que eu ajudei a manter, enquanto eu estou bloqueada de absolutamente tudo. Ele mudou o número de telefone, as redes sociais e parece ter deletado qualquer vestígio da nossa existência em comum para agradar sua nova mestre. Eu tentei desesperadamente encontrar os tiktokers e os gurus que me deram os conselhos de energia de posse e lei de ocupação, para pedir ajuda ou uma orientação sobre como reverter o karma. Para meu horror, a maioria das contas simplesmente desapareceu ou foi deletada pela própria plataforma por práticas fraudulentas e golpes. Fui deixada sozinha com as consequências de conselhos que evaporaram no ar assim que as coisas ficaram sérias. Apesar de toda a dor e do fato de eu estar morando em um pequeno apartamento alugado com o dinheiro que me restou, eu não consigo deixar de sentir que o Thiago ainda vai se arrepender. A Valéria pode ter vencido no papel, mas ela nunca terá a conexão de alma que eu tinha com ele, e a casa sempre terá o eco da minha presença em cada parede. Se o juiz e o mundo preferem acreditar na lógica fria dela em vez da minha verdade vibracional, isso é um problema da consciência deles, não da minha. Eu sou uma sobrevivente de uma guerra espiritual e jurídica que a maioria das pessoas nem tem coragem de travar por medo de parecerem loucas. Sigo minha jornada, agora em silêncio forçado, mas com a certeza de que a minha luz incomodou tanto que eles precisaram de todo o peso da lei para tentar apagá-la.